Oi, gente. O ministro Silvio Almeida foi à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle e Segurança da Câmara para falar sobre assuntos sérios, mas lamentavelmente lá estava Eduardo Bolsonaro. E ele, claro, fez perguntas completamente despropositadas, inclusive questionando a moralidade do governo Lula. E eu fico me perguntando quem é Eduardo Bolsonaro e os Bolsonaros para falar de moralidade. Os reis das rachadinhas, não é? O pessoal das joias árabes, não é? Que já foi, o Tribunal de Contas da União disse que foram roubadas pelo Bolsonaro. Quem está falando não sou eu, é o Tribunal de Contas da União. O pessoal que instigou um golpe de Estado, que falava que um novo golpe poderia acontecer, que falaram contra as urnas eletrônicas, dizendo que tinha fraude no Brasil. Enfim, mas aí eles tiveram a resposta do Silvio Almeida sobre a moralidade e com muita ironia. Eu vou mostrar para vocês a fala do Eduardo Bolsonaro e a resposta brilhante do Silvio Almeida. E eu vou também completar algumas coisas porque o Silvio Almeida não quis falar sobre um assunto e eu vou até explicar por que ele não quis. Mas vamos lá. Flávio Dino é um negro fake ou existem negros trans que, conforme o dia que eles acordam, eles podem se declarar negros ou não? O que o senhor tem a dizer sobre essa questão? E além disso, outra pergunta. O senhor acha que o Lula usou a militância identitária só para se eleger e agora governa pouco se lixando para essa mesma militância identitária? É lamentável que o princípio da moralidade só seja evocado para evitar que Alexandre Ramagem seja nomeado diretor-geral da Polícia Federal. Ou então, para outros... Meu tempo vai acabar, mas só para concluir, presidente. Ou então para outros casos, como, por exemplo, o cancelamento da graça presidencial para Daniel Silveira. Então, isso daí é uma prova, um retrato de que o Brasil que nós estamos vivendo não é o país da democracia. Eu quero dizer da minha enorme surpresa pelo fato do deputado estar preocupado com a questão racial no Brasil. Isso, para mim, é uma grande novidade. E, principalmente, também fico muito surpreso também com o fato de que o deputado tenha falado sobre as pessoas com deficiência, né? Já começou com ironia. Eu fico muito surpreso, né? Porque de você não esperava ter essa preocupação com essas questões. Mas vamos seguir. Só queria lembrar ao deputado que o governo do presidente Lula lançou, há 2 semanas atrás, o maior programa da história do Brasil em defesa das pessoas com deficiência, Viver Sem Limite. Esse programa é um programa que conta com a participação de mais de 17 ministérios, cujo orçamento dá mais de 6 bilhões de reais e que possui uma série de ações estruturantes e que vão, de fato, mudar a vida das pessoas com deficiência no Brasil. Primeiro eu quero comentar a excelente resposta que Silvio Almeida deu sobre a questão das pessoas com deficiência. Porque em vez de platitudes e como a Michelle Bolsonaro fazia, de falar em prol das pessoas com deficiência, mas não entregar nada em termos de política pública, o que é que o Silvio Almeida fez? Falou sobre uma política pública, Viver Sem Limites, que vai ter orçamento 6 bilhões de reais e no futuro mais, e é uma das maiores, é a maior política pública que esse país já fez para tratar e contribuir e ajudar as pessoas com alguma deficiência, as pessoas com alguma limitação, ou as pessoas com uma condição que na verdade nem sempre envolve deficiência ou limitação, mas uma condição diferente que precisa de política pública que contribua para essa pessoa atingir o seu potencial. Então ele falou de uma coisa concreta que o governo está fazendo, e não apenas platitudes, e não apenas o que Michelle Bolsonaro fazia de marketing, de usar as pessoas com deficiência como usa-fé para se autopromover. Mas enfim, vamos seguir. Acho também bastante curioso o senhor também tratar do princípio da moralidade, que eu acho que é um dos princípios fundamentais da atividade administrativa, porque é necessário realmente que nós observemos o princípio da moralidade, inclusive quando pensamos nas pessoas que trabalham conosco, né? Eu não acho que está de acordo com o princípio da moralidade empregar miliciano no gabinete, fazer homenagem para miliciano, levar drogas no avião da FAB. Essa foi na jugular, hein? Não acho que faça parte do princípio da moralidade empregar miliciano, e a família Bolsonaro empregou, inclusive parentes do Adriano da Nóbrega, não é? Homenagear miliciano. Aí o próprio Eduardo Bolsonaro foi quem fez? Ou foi o Flávio? Às vezes eu me confundo com os irmãos. Eu acho que foi o Eduardo.
E o avião da FAB, vocês lembram do episódio, enfim, isso também não faz parte dos princípios da moralidade. Não é, Eduardo Bolsonaro? Acho que tudo isso também deve ser visto de acordo com o princípio da moralidade. O ministro não respondeu a minha pergunta se Dino é um negro fake ou se existem negros trans que podem no passado ter se declarado branco e hoje em dia são auto-intitulados como negros só para entrar no STF. Mas o que... Olha, a linguagem que o Eduardo Bolsonaro usa aqui para falar sobre o caso do Dino ter se declarado branco em 2014 e pardo em 2018, que ele só deveria perguntar pro Dino, pro Flávio Dino refletir sobre isso, sobre a questão da autodeclaração dele, né? É uma linguagem extremamente ofensiva a que ele usa, claramente tentando constranger o ministro, mas o ministro vai tirar de letra. Vamos lá. O que me intrigou muito, em que pese o tema do convite, é que o deputado veio me perguntar sobre questões raciais. Eu quero saber qual é o motivo dessa pergunta, e essa pergunta dirigida especificamente... Eu quero falar, deputado, por favor. Essa pergunta dirigida a mim. Eu acho muito estranha essa pergunta, porque eu sou ministro dos Direitos Humanos e Cidadania. É um objeto, mas deve haver algum motivo para que essa pergunta tenha sido a mim dirigida. E eu só acho o seguinte, sobre a pergunta, os termos que usou o deputado, né? Negro trans, negro fake. Eu só acho que o deputado ele tinha que ter um pouco mais de respeito com essa questão. O deputado demonstra que não tem o menor respeito pela questão racial, não tem o menor respeito pelos negros brasileiros, porque se tivesse, não falaria dessa maneira. Eu estou falando... O Lula tem respeito? Deputado, então deixa o ministro terminar. É óbvio que tem, Eduardo Bolsonaro. E você demonstrou completo desrespeito pela questão. Agora, sabe por que o ministro não quer opinar sobre a autodeclaração do Flávio Dino? Provavelmente porque ele entende que é uma questão pessoal do Flávio Dino, que ele, talvez no passado, eu não sei, seria pura especulação da minha parte, que ele talvez não quisesse se declarar pardo, porque não queria pensar que estava alguma cota, alguma vantagem por isso, e posteriormente, quando ele viu que não teria nenhum tipo de questão essa autodeclaração, ele se declarou como pardo, mas eu não sei, isso tem que ser perguntado, não é pro Silvio Almeida, isso tem que ser perguntado pro Flávio Dino. Outra coisa, ele tá perguntando pro Silvio Almeida como se o Silvio Almeida, por ser negro, fosse julgar a decisão do Flávio Dino. É uma visão rasa dessas questões. É uma visão só da superfície. É uma visão que não... Enfim, é uma visão que eu esperava de um bolsonarista. Vamos dizer assim, de um membro da família Bolsonaro. Ver essa coisa de uma forma tão rasa. Mas vamos terminar. Depois, deixa ele terminar a fala dele. O que eu posso dizer é que o senhor não tem. E o senhor não está me respeitando nesse momento. Então, eu só peço que o senhor me respeite, porque eu acho que é impressionante. Por que essa pergunta dirigida a mim? Por que essa pergunta ofensiva dirigida a mim, falando a respeito da questão racial? Por que para mim? Será que há algum motivo para isso? É só isso que eu deixo no ar. Há algum motivo muito estranho, porque poderia perguntar para qualquer outra pessoa, mas vai perguntar para mim, e dessa maneira, desrespeitosa? Pois é. Mas o Eduardo Bolsonaro querer falar de moralidade é realmente ridículo. É patético, é uma coisa assim. Enfim, é uma coisa... Não tem o menor sentido, não tem o menor propósito. Mas, pelo menos permitiu ao ministro Silvio Almeida desmontar isso. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo.